Fala galera, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Rubro News Futebol Clube. Hoje a gente vai falar, sobre a atualização dos treinadores que o Flamengo está buscando para ser o novo comandante para 2022. Bruno Spindel e Marcos Braz estão na Europa, mais precisamente em Lisboa, em Portugal. Estão fazendo uma bateria, podemos dizer assim, de reuniões com vários agentes e representantes de técnicos portugueses. Nós tivemos ontem a oportunidade de fazer uma entrevista no canal Pilhado do Thiago Asmar com o jornalista Pedro Sepúlveda, um jornalista um dos mais conceituados de Portugal, que está marcando ali em cima do lance e analisando todos os movimentos de Marcos Braz e Bruno Spindel nessa saga do novo treinador do Flamengo. Muitos nomes que estavam bem cotados parece estar perdendo um pouco de força, outros nomes que não tinham tanta força assim surgem com muito ímpeto. Nós estamos falando de Vitor Pereira, que foi mandado embora do Fenerbahçe da Turquia, e o português volta a aparecer como uma ótima opção. Vamos falar de Carlos Carvalhal, vamos falar de Rui Vitória, vamos falar também de Paulo Sousa, que foi o primeiro em que os agentes rubro-negros, os dirigentes rubro-negros, tiveram reunião com seus representantes e gostaram da reunião. Paulo Sousa, que é treinador da seleção da Polônia, e também, obviamente, vamos falar de Jorge Jesus. Separamos alguns trechos e imagens, da reunião de ontem, na verdade não foi da reunião, da entrevista de ontem de Pedro Sepúlveda para o canal Pilhado do Thiago Asmar. A gente separou aqui para vocês, do qual eu participei. Fizemos algumas perguntas para o Pedro Sepúlveda e você que segue aqui a Rubro News, inscrito no canal, vai ter a oportunidade de estar assistindo tudo o que Pedro Sepúlveda, jornalista português, opinou sobre esse momento da busca do Flamengo de um novo treinador, de preferência português. Não perca, fica aqui comigo, tá muito bacana o canal, tá muito bacana o vídeo. Se eu fosse você, eu não deixava de ver, não. Tamo junto. Sobre treinadores, a gente falou aí sobre Carlos Carvalhal, Rui Vitória, Paulo Sousa, Jorge Jesus. Alguns nomes têm surgido também, muitos torcedores do Flamengo fazendo perguntas para mim. Júlio Luiz Castro, tem condições? Não tem? A gente fez essa pergunta ontem para o Pedro Sepúlveda no canal Pilhado, na entrevista ao jornalista português, e ele foi emblemático. Confere aí. E ele me pergunta se o Luiz Castro pode ser um alvo do Flamengo. O Luiz Sem Castro, chance alguma. Sem chance. Sem chance. Conheço Chance muito zero. bem o Luiz. Conheço muito bem o Luiz. Sou amigo do Luiz. Troco mensagem com ele muito regularmente. Sem chance. O Luiz nesse momento está no Catar. Está focado no Catar. Ainda agora recebeu a visita do Cafu, que vocês conhecem muito bem, do Brasil. Está super feliz, super focado e não é uma possibilidade nesse momento para o Flamengo. Vocês assistiram aí a opinião de Pedro Sepúlveda, jornalista português, é muito bem informado, um dos melhores jornalistas de Portugal, sobre o Luiz Castro. Na opinião dele, inclusive, diz que entra em contato com o Luiz, conhece o Luiz, e as chances de Luiz Castro ser um dos nomes possíveis para 2022 em comandar o Flamengo são praticamente nulas, não existe, sem chances, segundo Pedro Sepúlveda. Mas tem mais. Vou falar agora sobre Rui Vitória. Vamos falar agora sobre Rui Vitória. Você que me segue no Twitter, no Instagram, aliás, sigam as mídias de Júlio Miguel Neto, a gente vai colocar nosso arroba aqui. Você que segue a gente lá no Twitter e no Instagram, está sabendo em primeira mão sobre a situação de Rui Vitória. A gente colocou lá, postou no Twitter, que Rui Vitória, que foi mandado embora recentemente do Spartak Moscou, da Rússia, teria uma reunião marcada com os dirigentes do Flamengo. Mas, na verdade, nós informamos no Twitter que Rui Vitória não participaria dessa reunião. Muito possivelmente, Rui Vitória o próprio não estaria nessa reunião, embora inicialmente isso tinha sido acertado. Ontem, Marcos Braz e Bruno Spindel se reuniram com representantes e agentes do treinador português, sem a presença do próprio, como a gente já tinha noticiado. Inclusive o Pedro Sepúlveda fez essa filmagem, também viralizou na internet. O Pedro, que teve ontem sendo entrevistado pelo canal Pilhado do Thiago Asmar, eu estive no presente, tive a possibilidade de fazer algumas perguntas e entramos em pergunta com ele sobre Rui Vitória. E ele tem a mesma informação que a minha. Rui Vitória não participou dessa reunião, somente os seus agentes. A reunião não foi tão satisfatória como foi com Paulo Sousa, treinador da seleção da Polônia, no qual Marcos Braz e Bruno Spindel se reuniram um dia antes, com os agentes também, representantes do Paulo Sousa.
e podemos dizer que a reunião não foi tão satisfatória assim, e hoje Rui Vitória é um nome, podemos dizer assim, em última ocasião para ser comandante do Flamengo 2022. Podemos dizer que ele é o último da fila. Rui Vitória é um nome, nesse momento, não agrada tanto os diretores do Flamengo, que fizeram reunião, questão de diplomacia, né, educação, né, manter relações e também, óbvio, manter algo que já estava sendo agendado, já tinha sido agendado, perdão. E é isso, essa informação. Rui Vitória hoje é a última opção para que seja o novo comandante do Flamengo para 2022. Sobre Paulo Sousa, o treinador da seleção da Polônia, que também teve reunião marcada com Marcos Braz e Bruno Spini em Portugal. Na verdade, Paulo Sousa não participou da reunião, e sim seus representantes, e tiveram até um desfecho, podemos dizer, positivo, segundo os dirigentes do Flamengo. Uma reunião muito proveitosa, muito boa, segundo os mesmos, né? E Paulo Sousa teve seu nome ventilado ontem, no final do dia, hoje pela manhã, no Internacional de Porto Alegre. Paulo Sousa, treinador da seleção da Polônia, português, teve seu nome ventilado no Internacional de Porto Alegre, o Inter que não terá mais Diego Aguirre, ele seguirá como treinador da seleção do Uruguai, e o Inter procura um nome para substituir o antigo treinador. Paulo Sousa, como nós já falamos, os seus representantes se reuniram com Marcos Braz e Bruno Spino já em Portugal, em Lisboa, e tiveram, podemos dizer, uma reunião satisfatória. O Pedro Sepúlveda, que ontem participou do canal Pilhado, também deu uma boa opinião em relação ao Paulo Sousa, dizendo que é um bom nome, né? Que é um nome que o Flamengo deixa, podemos dizer assim, encaminhado ou alinhado caso tenha necessidade de contratar futuramente o treinador. As partes tiveram reuniões satisfatórias, né? E Paulo Sousa surge como uma opção um pouco mais distante, não é o favorito, mas sim as relações foram inicializadas e de forma positiva. O certo é que Paulo Sousa também surge, como nós falamos, como uma opção para o Internacional de Porto Alegre para 2022. E essa entrevista do Pedro Sepúlveda para o canal Pilhado, lá do Thiago Asmada, está dando o que falar. Falou bastante sobre o Luiz Castro, sobre o Rui Vitória, falou sobre o Paulo Sousa e também falou sobre Carlos Carvalhal. Carlos Carvalhal, que surgiu com um nome com muita força no Flamengo, assim que o Flamengo enfrentou o Ceará pelo Campeonato Brasileiro e Marcos Braz foi visto no Hotel Fairmont, em Copacabana, reunido com o Bruno Macedo aqui no Brasil. Fairmont é um hotel de luxo em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, e desde aquela época o nome de Carlos Carvalhal tem ganhado força na Gávea. Porém, para Pedro Sepúlveda, Carlos Carvalhal hoje é um dos nomes que mais perderam forças internamente com os dirigentes do Flamengo, até pela demissão de Vitor Pereira, treinador português que comandava o Fenerbahçe da Turquia. Vitor Pereira, livre no mercado, sem nenhum tipo de impeditivo contratual, volta a ganhar força o seu nome com os dirigentes do Flamengo para ser o comandante para 2022. Presta bem atenção o que Pedro Sepúlveda fala sobre Carlos Carvalhal em entrevista ontem ao canal Pilhado. Dá uma confere aí. Sobre o Carvalhal, nada ainda. Não houve reunião, porque o Flamengo também sabe, de todos os nomes, é aquele que tem uma situação contratual tão próxima do Jorge Jesus. Entende? Porque Jorge Jesus tem contrato com o Benfica até o final da época, como o Carvalhal tem contrato com o Braga até o final da época. E o Braga, nesse momento, não vai liberar o treinador só porque o Flamengo quer. Isso não vai acontecer. Então, o Flamengo, eu duvido também que o Flamengo vá chegar com dinheiro para levar o Carlos Carvalhal do Braga. Não estou vendo isso acontecer, para ser verdade. Agora, pode haver um tipo de negociação. O Flamengo pode, imagina, libertar um jogador. Não vai comprar o jogador no Braga, porque o único jogador que podia comprar do Braga era o Bruno Viana, mas Bruno Viana está saindo do Flamengo e já tem destino, então não estou vendo que o Bruno Viana possa entrar nessa negociação. Então, Carlos Carvalhal é um nome que pode interessar, mas a conjuntura do negócio é muito difícil, e eu não estou vendo o Flamengo cometeu uma loucura por Carlos Carvalhal, cometeu uma loucura por Jorge. Vira aí o que o Pedro falou no final do vídeo. Se for fazer alguma loucura por algum treinador, não será Carlos Carvalhal, e sim Jorge Jesus. E nós chegamos agora nessa época do vídeo, nesse momento do vídeo, para falar de Jorge Jesus e Vitor Pereira, que teoricamente
são os favoritos para serem o comandante do Flamengo para 2022. Ontem nós estávamos no programa de forma ao vivo com o Pedro Sepúlveda, quando ele recebeu a informação de que Bruno Macedo, Bruno Spina e Marcos Braz iriam se reunir pela primeira vez os três, somente os três, para discutir o assunto de Jorge Jesus e entender a atual situação de Vitor Pereira. Além disso, ele também deixou claro e desmentiu alguns mitos de que Jorge Jesus não tem um bom relacionamento com Rui Costa, hoje atual presidente do Benfica. Deixa muito claro que sim, tem opiniões distintas, adversas em relação a alguns conceitos e alguns tópicos, alguns assuntos. Porém, não tem um relacionamento ruim presidente com treinador, embora o momento do treinador de Benfica não seja um dos melhores. Então, Pedro Sepúlveda deixa muito claro que não existe essa tratativa ruim entre Rui Costa e Jorge Jesus. Também deixa claro que Marcos Braz quer entender melhor o atual momento de Vitor Pereira e, por isso, marcou uma reunião com o Bruno Macedo, que também tem muita influência com o Giuliano Bertolucci, que foi quem levou Vitor Pereira para o Fenerbahçe e também já fez alguns negócios com Marcos Braz, inclusive com Andrés Pereira e Davi Luiz, num passado mais recente. Então fique atento aí que essa parte do vídeo é a mais importante, em que ele fala que não há rusgas de Rui Costa com Jorge Jesus e também diz bem claro quem ele acha e quem ele prefere que seja o treinador do Flamengo e quem, na opinião de Pedro Sepúlveda, é o mais próximo para ser o comandante do Flamengo de 2022. Então, olha essa parte do vídeo aí em que ele fala de Rui Costa, Jorge Jesus e Vitor Pereira. Ligaram a Bruno Macedo para reunir de emergência e, nesse momento, estão jantando com o Bruno Macedo para saber como e quando podem estar frente a frente, num local bem calmo, com Jorge Jesus e saber quais as condições e disponibilidade de Vitor Pereira agora que ele é um treinador livre e pode assinar por qualquer equipa a custo zero. Nesse momento eles estão reunidos, jantando num restaurante aqui de Lisboa e no fim dessa reunião certamente que eu e vocês teremos mais informações sobre o que é que foi discutido nessa reunião. Júlio, é totalmente mentira que Jorge Jesus tenha uma má relação com o Rui Costa. Isso não faz sentido nenhum. O que eu posso falar para você é o que é que eu sinto. Eu não posso dar certeza, mas o que é que eu sinto? Eu sinto que mesmo, ou seja, Rui Costa e Jorge Jesus, eles têm uma boa relação. Mas Rui Costa é um novo presidente do Benfica, tem ideias de uma pessoa mais jovem e está, nesse momento, olhando para o futebol de uma outra forma. Então, o que eu acho é que, esquece agora a parte do Flamengo, imagina que Jorge Jesus fica até o final da temporada, mesmo que vença tudo ou perca tudo, o Benfica não vai renovar contrato com Jorge Jesus. Esse é o fim de era de Jorge Jesus no Benfica. Terminar. Cara, de todo nome, aquele que provavelmente vocês aí no Brasil acham que é mais difícil é o Jorge Jesus. Na minha cabeça, aquele que eu acho que faz mais sentido e que pode vir a concretizar-se é o regresso do Jesus ao Brasil. Então você acha que o Jesus é o favorito? Você acha, se você tivesse que apostar numa banca de apostas, você colocaria suas fichas no Jorge Jesus? Cara, depende da odd. Botar também, dinheiro né? Depende da odd, né? Depende da odd, mas eu colocava 90% do valor no Jesus. É isso aí, torcedor, é isso aí, seguidor. Olha, mais resumido do que isso, difícil você achar aqui no YouTube, né? Ontem a gente teve essa entrevista ao vivo no canal Pilhado com o Thiago Asmar, grande jornalista Pedro Sepúlveda, um grande amigo, jornalista, faz um belo trabalho lá em Portugal, um dos melhores de Portugal, resumindo bastante os nomes que mais têm sido cogitados no Flamengo. Falamos sobre Luiz Castro, segundo Pedro Sepúlveda, chance zero, da reunião não tão proveitosa e satisfatória de Rui Vitória, do distanciamento de Carlos Carvalhal e do surgimento com força do nome de Vitor Pereira, além de, na opinião dele, para muitos aqui do Brasil,
É mais impossível, mais difícil, mais improvável, mas lá em Portugal o que se dá é que Jorge Jesus é um nome forte para assumir o Flamengo em 2022. Além disso, também falamos de Paulo Sousa e do possível interesse do Internacional no treinador português que comanda a seleção da Polônia. Ou seja, um conteúdo muito legal. De antemão já peço para você, se inscreva aqui na Rubro News, acione o sininho de notificação, deixa aquele like rubro-negro. É muito importante para o crescimento do canal. Eu vou colocar aqui o @ também, Júlio Miguel Neto, tanto no Twitter quanto no Instagram, lá eu também sou bem ativo. Informações de primeira mão, então fiquem atentos para conteúdos como esse, vocês também estarem sendo notificados. Então é muito importante a assinatura do canal. É de graça, não custa nada, se inscrevam, é muito importante para vocês também ficarem sempre bem informados de tudo que acontece no mundo do futebol do Flamengo. Valeu, galera? Tamo junto, uma boa tarde a todos, uma boa noite para quem estiver assistindo à noite, bom dia para quem estiver assistindo bom dia. Muito importante esse carinho de vocês. Tamo junto, forte abraço.